Hello, ladies! Sejam muito bem-vindas ao quinto episódio do Bloom Fluency Podcast. Vocês acreditam que nós já estamos no quinto episódio? Pois é, nem eu. Muito obrigada a você que vem me acompanhando até aqui. Não esquece de compartilhar esse podcast com as suas amigas. Não esquece de seguir. Se você está escutando pelo Spotify, segue a gente aqui. Se você está escutando pelo YouTube, já se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo. Gente, hoje eu vou falar de uma coisa e vocês já, de antemão, me perdoem pelo tapa na cara, mas vai ser muito sutil, tá? Eu não vou ser tão malvada com vocês. Eu vou falar hoje sobre motivação. Isso é muito pessoal. Eu me incomodo de uma certa forma quando as pessoas falam, quando eu escuto de alguém, não tô motivada para estudar, né? Como a gente tá falando de estudo de inglês e eu lido com alunas, né? Às vezes eu escuto isso, né? Não estou motivada para estudar inglês. E isso parece um problema, mas na verdade ele não é. Porque o problema começa justamente antes disso. Porque a verdade é que na maior parte do tempo mesmo, eu vou frisar isso bem, você não vai estar motivada. Sinto lhe dizer, você não vai estar motivada. Você tem o seu trabalho, você tem a sua casa, às vezes você pode até ter filho, tem cansaço, tem dias que a gente só quer existir, tem dias que a gente faz o mínimo e esse é o máximo, e tudo bem. Isso não é um problema, não estar motivada. O problema é achar que você precisa necessariamente de motivação para continuar. Porque quando você depende de motivação, você cria um ciclo. Você começa super animada, quando você fecha a matrícula, começa as aulas, e estuda todos os dias, se sente produtiva. Isso se sustenta por algumas semanas ou até menos, uma semana. E aí a vida começa a acontecer, a semana aperta e você para. Aí depois você volta de novo. Aí você para de novo. E isso vira um padrão. É esse ciclo que eu tô falando, esse ciclo de animação, aí aperta, paro, volto, fico animada de novo, motivada de novo, paro de novo. E isso acaba virando um padrão. E isso não tem nada a ver com falta de capacidade, tá? Isso é outra coisa. Isso é falta de consistência. E o que sustenta o seu inglês não é a motivação. Nunca será. Na verdade, eu até me arrisco dizer que motivação não sustenta nada. Porque, que nem eu falei, a gente não vai estar motivado na maior parte do tempo. Nem mesmo para fazer aquelas coisas que a gente gosta muito, sabe? E eu sei que inglês, para muitas pessoas, não é o caso, né? De gostar muito. Para algumas pessoas até é, mas para outras não, né? A maioria das pessoas, muitas pessoas mesmo, estão aprendendo porque é obrigação, porque precisam, né? E eu entendo isso. E a maioria das vezes você não vai estar motivado mesmo. Isso não tem nada a ver com o curso de inglês que você está fazendo. Isso não tem nada a ver com sua professora, seu professor, a escola. Isso é algo seu, que se chama disciplina ou a falta de disciplina. Mas mais do que isso, estrutura. Porque disciplina não é sobre uma força de vontade infinita. Muito pelo contrário. É sobre fazer as coisas mesmo sem vontade. Então, por isso que a gente não pode ficar esperando motivação, porque senão a gente vai fazer 2 vezes no mês, quiçá. Porque a maioria do tempo a gente não vai estar motivado. Mas disciplina não depende de motivação. Disciplina é fazer mesmo sem vontade, mesmo sem motivação. E só para vocês entenderem, isso aqui não é uma percepção minha, não é uma opinião da Teacher Patty. Na área de aprendizagem de línguas, tem um pesquisador chamado Zoltan, que eu não vou pronunciar o sobrenome dele, porque não consigo. E ele fala muito sobre isso.
Ele fala muito sobre motivação, sobre disciplina, e ele mesmo explica, ele é um linguista. Ele explica que motivação pode até fazer você querer começar. Isso é ótimo, a motivação ela faz a gente querer começar. Mas o que mantém você no processo, ele chama de autorregulação, que na prática nada mais é do que você continuar mesmo quando você não está com vontade. Isso que se chama a autorregulação, a própria percepção do seu estudo. Você mesmo vai se autorregular. Tem outro pesquisador importante, o Paul Nation, que ele mostra que o progresso em uma língua depende de uma coisa muito simples, que é a exposição consistente ao idioma. Nós já falamos disso. Mas você não precisa estudar muito em um dia só. É justamente isso, é estudar pouco, mas estudar sempre. Né? Isso que a gente entende como consistência. Você não precisa estudar todo dia 3 horas por dia, mas você precisa se expor ao idioma, sim, um pouco todo dia, de uma maneira direcionada e com propósito. E aí, quem vai te ajudar vai ser o teu professor, a pessoa que te acompanha, a escola que você está estudando, porque a escola, o professor, ele precisa dar essa estrutura, ele precisa dar esse direcionamento para você saber o que você precisa estudar. Saber o que você precisa, que tipo de conteúdos você precisa se expor. E eu também queria trazer aqui um dado que pouca gente considera e que é muito, mas muito importante e muitas poucas pessoas, ficou estranho, né? Pouquíssimas, vamos chamar assim, pouquíssimas pessoas sabem disso. O Cambridge English, ele tem uma estimativa de horas de estudo que você precisa para sair do nível básico. Na verdade, de todos os níveis, para sair de todos os níveis, para sair de um nível básico, para chegar no intermediário, para chegar na fluência, num nível avançado. E assim, mas vamos considerar só para sair do nível básico. Ele traz ali que você precisa de 180 a 200 horas de estudo guiado. Não é qualquer estudo, tá? Não é Duolingo. Sinto muito. São 180, 200 horas de estudo guiado, né? Estudo com um professor, né? Sério, que tenha didática, que tenha um syllabus, que nada mais é do que a ordem, né? Das coisas que você vai aprender, de algo de estudo que tenha propósito por trás, que tenha direcionamento, então de 180 a 200 horas. Agora pensa comigo, se você só estuda quando está motivada, quanto tempo você vai levar para sair do básico? Vamos supor que você fique motivada uma vez no mês, 2 vezes no mês, uma vez por semana. Olha, quanto tempo você vai levar para sair do básico? Já demora quando você tem disciplina, né? Porque, vamos supor, 200 horas. Se você estudar 1 hora todo dia, que é um cenário irreal para a grande maioria das pessoas, né? Tudo bem, dá para se expor, dá para estudar, talvez não 1 hora por dia. É muito para uma adulta que tem casa, tem filho muitas vezes, trabalha. Então é muito. Então aí é quase 1 ano para você conseguir sair do nível mais básico que tem. Mesmo você tendo disciplina. Disciplina, imagina se você só depender da motivação. E aí eu vou trazer um outro dado aqui, que nem é de linguística, é de psicologia mesmo. E é uma coisa que a psicologia já mostrou há muito tempo também. Né? Tem uma pesquisadora que se chama Wendy Wood, que ela mostra que grande parte do que a gente faz no dia a dia não depende de motivação. Depende de outra coisa, sabe do quê? Hábito. Por exemplo, você não acorda todo dia motivada para escovar os dentes. Você acorda, abre os olhos e fala, nossa, eu tô muito motivada para escovar dente, tomar banho. Você não precisa disso. Você simplesmente vai lá e faz. Você não precisa de motivação mais para escovar seus dentes, porque virou o quê? Um hábito. E é exatamente esse nível que o seu inglês precisa atingir. Não ser algo que você só faz quando dá vontade,
mas algo que já faz parte da sua rotina, que nem escovar os dentes. Se você só estuda quando está motivada, você não está construindo fluência. Você está tendo apenas picos de interesse. E picos de interesses não sustentam nada. A fluência, que nem os estudos de Cambridge mostram quando eles trazem essas estimativas de horas que você precisa estudar, fica muito claro que fluência vem de repetição, vem de exposição, de continuidade e de aparecer para o estudo mesmo quando você não está com vontade. Então, para a gente fechar aqui, desculpe novamente pela honestidade, mas isso é algo que tem que ser falado, a gente não pode romantizar, né, essa coisa de motivação, né, que, vamos buscar motivação. Você pode buscar motivação, mas você não pode depender dela. Lembra que para sair do básico você precisa de 180, 200 horas. Fica com esse dado na sua cabeça que você vai entender que se só depender de motivação pode até te levar à fluência, mas vai demorar, viu? Vai demorar muito, muito mais. Então, o que eu queria falar para fechar é que talvez o seu problema não seja falta de motivação. Talvez seja que você só está esperando pela coisa errada. Talvez seja apenas trocar e esperar a motivação por disciplina, por consistência, por aparecer, mesmo quando você não está com vontade. O inglês, ele não se constrói só nos dias que você está motivada. Ele se constrói nos dias comuns. E eu posso até extrapolar isso para outras coisas também. Tudo que você quer ser boa, tudo que você quer melhorar, que você quer ser excelente, você não pode ficar esperando a motivação. Gente, esse foi um episódio curtinho, tá? Para vocês realmente refletirem sobre isso, refletirem sobre os estudos e a forma como você vem estudando e a forma como você vem colocando o inglês na sua vida e na sua rotina. Ainda mais se você tem um objetivo muito claro e você tem não só uma vontade como a necessidade de falar o inglês, ou às vezes até uma pressa. Então isso é para colocar teus pés no chão mesmo, para você olhar e fazer aquilo que eu comentei aqui do linguista Zoltan, de autorregulação, de você começar a perceber a forma que você estuda. E se perceber que ela não está sendo suficiente, porque você está sempre esperando por motivação, e essa coisa de começar, parar, começar de novo e parar de novo, isso é muito claro que você está dependendo só de motivação. Então esse episódio foi mais para você realmente refletir sobre o seu estudo, refletir sobre como você está levando os seus estudos, tá? Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes o inglês pode ser algo que você realmente não gosta, que você está aprendendo por obrigação, mas eu acredito fielmente que pode ser prazeroso o inglês, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa que você gosta, que você pode usar isso para estudar inglês, porque o inglês ele é muito difundido, ele é língua franca, então a gente tem todo tipo de material em inglês, então eu tenho certeza que você pode achar algo que te torne esse estudo mais prazeroso, seja até às vezes por uma plataforma, seja às vezes por um vídeo, por músicas, por outros tipos de estudo, e aí você precisa conversar com o teu professor, a tua professora, para te direcionar isso. Esse é o papel do educador, nesse sentido também. Gente, se esse episódio fez sentido para você, talvez esteja na hora de parar de depender dessa motivação e começar a construir um sistema que funcione de verdade, tá bom? Não esquece de seguir o podcast, se você tá vendo aqui pelo Spotify, ouvindo, né, na verdade, pelo Spotify, de se inscrever aqui no YouTube, se você tá vendo por aqui, e de curtir esse vídeo e de também, se você tá vendo no Spotify, de classificar, de dar uma notinha lá, né, as estrelinhas pro podcast, isso ajuda bastante. Muito obrigada a você que tá me acompanhando até aqui, já viu os episódios anteriores, escutou esse episódio, continue por aqui, a gente tem episódio novo toda semana
E é isso, eu vejo vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Beijo, bye bye!